Olá, amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no nosso canal sobre taoísmo e cultura chinesa. Sou o professor Gilberto e hoje vamos falar de um assunto um tanto quanto delicado, mas muito importante. A verdade por trás das religiões. Muita gente acha que religião é uma coisa antiga, errada, furada, enganosa, né? E outras pessoas acham que só a religião salva, só ela que é o cerne de tudo, né? Você vê que nós temos aqui dois extremos. Então é preciso tomar cuidado, né? Como o budismo prega, usar o caminho do meio. Precisamos analisar, entender como isso funciona, para nós podermos nos situar e utilizar muito bem essa ferramenta maravilhosa que é a religião. A religião, ela possui muitas facetas. Embora, do ponto de vista ocidental e acadêmico, religião seja considerado basicamente as religiões reveladas, cristianismo, judaísmo e islamismo, né? Quando se fala em religião, geralmente se fala sobre isso, tanto para elogiar, quanto para reclamar, quanto para criticar, né? Só que não é lógico, o cara que é budista ele é tão religioso quanto o cara que é cristão, né? O cara que é taoísta ele é tão religioso quanto o cara que é muçulmano. Então, veja, existem muitas religiões, né? A religião ela é um princípio. A religião não é uma coisa fixa, ela é um princípio. Agora, a religião ela é uma estrutura. São princípios, são conceitos, são normas, existe toda uma estrutura para vincular um conhecimento. Tá? No caso, por exemplo, do cristianismo, você tem a igreja católica, você tem as protestantes, as evangélicas, né, neopentecostais, todas elas em torno do ensinamento de Cristo. Ok? O budismo, nossa, o budismo tem. Você tem o budismo Xian, o budismo Zen, o budismo tibetano, né? Você tem o Mahayana, o Theravada, você tem muitas ramificações do budismo. Mas todas essas estruturas estão em torno dos ensinamentos de Buda. Okay? O taoísmo tem um monte de linhagens, tem um monte de coisas, mas todas elas estão em cima do ensinamento das leis da natureza de Lao Tzu, Chuan Tzu e outros sábios. Então eles estão sempre em torno de desses ensinamentos. E aí se constrói esse cabedal em volta, que é a religião, com os livros, as obras, né? Muitas vezes os dogmas, as tradições, regras de conduta, normas. Tudo isso funciona em volta do cerne que vamos chamar de filosofia. A filosofia, que é a filosofia de Cristo, de Buda, de Lao Tzu, de quem quer que seja. É a filosofia. Tá? Esse é o cerne, são os ensinamentos sagrados. Porque não existe uma religião que não tenha uma pessoa superior, né? Uma pessoa que tem uma visão maior das coisas, que tem uma consciência maior das coisas, e que veio aqui para nos ensinar. Todas as religiões são construídas em torno disso. Então o que vai acontecer? Isso daqui vai ser o cerne da religião, e o resto vai ser toda uma estrutura para poder auxiliar as pessoas a utilizarem isso e a compreenderem isso. Toda religião, toda espiritualidade, ela busca essa conexão com o maior, com o absoluto, uma elevação de consciência, uma elevação espiritual, né? Todas as religiões têm esse objetivo. Nem sempre alcançam, nem sempre funcionam, nem sempre conseguem, mas esse é o objetivo, certo? A partir disso, então, todas as religiões, elas são necessárias, né? Porque
pode falar assim: ah, Gilberto, você está falando então que o que importa é a espiritualidade, não a religião. Não. A religião é um mecanismo muito importante para as pessoas, porque muita gente não consegue buscar o absoluto, buscar essa elevação sem ter um auxílio, sem ter umas normas, sem ter livros, sem ter aulas, sem ter mestre, sem ter alguma coisa que apoie essa caminhada. É muito difícil você andar sozinho. É muito difícil. Né? Você tropeça e cai muitas vezes. Se tiver alguém lá na frente que já passou por isso e te orientar, você com certeza vai ter uma caminhada muito maior, muito mais tranquila, muito mais segura. E as religiões também possuem essa estrutura de comunidade, em que as pessoas se apoiam e se ajudam mutuamente. Isso é muito importante também na nossa caminhada espiritual. Então, as religiões são todas enganosas e tudo. Não, elas são muito úteis. Elas são muito úteis. Inclusive, né, é excelente que tenham várias religiões. Porque, veja, de vez em quando as pessoas querendo, não, vamos ter que unificar as religiões e ter uma religião universal. Não, filho, não é assim que o mundo funciona. Você tem um monte de pessoas diferentes, você tem um monte de culturas diferentes, você tem um monte de tradições diferentes, de conhecimentos diferentes. Você não pode ter uma única religião. Ela tem que se adaptar à sua cultura, ao seu jeito, à sua pessoa. Né? Ela tem que se adaptar a isso. Então você precisa ter muitas religiões. Isso é muito importante. Só que você não pode esquecer que isso tudo são estruturas que auxiliam na busca espiritual. Tá? São estruturas. Todos esses esquemas, os sacerdotes, os templos, os livros, as regras, as tradições, os ensinamentos, tudo isso são, né, estruturas que auxiliam as pessoas a fazerem a busca. Mas a busca quem faz é cada um de nós. Ok? É aqui dentro. Tá? Assim como nenhum médico pode te curar, a medicina só auxilia o corpo a se curar. Né? Da mesma forma, a religião ajuda a pessoa se ela realmente buscar, se ela realmente estiver interessada e for atrás. Tá? Nenhuma religião salva automaticamente, te leva lá para outra consciência, para o nirvana, o que quer que seja, de graça. Isso não existe. Você tem que ter o seu esforço, você tem que participar. E a igreja vai te dar né? A religião, ela vai te dar esse monte de estruturas, tá? Estruturas físicas de conhecimento, comunitárias, para você ajudar você nessa caminhada. Eu tive uma paciente uma vez que falou que ela era espírita, mas ela estava chateada, né? Porque tinha, no centro que ela frequentava, tinha muita fofoca, muito diz que diz, inventaram umas coisas dela, e ela ficou chateada e largou tudo, tá? Largou tudo. E agora ela estava meio perdida na vida, né? O que eu falei para ela foi o seguinte: ser espírita, o espiritismo, não tem nada a ver com aquele grupo de pessoas. Porque toda religião é feita por pessoas. Pessoas erram, fazem besteira. Pessoas são desonestas, pessoas são enganadas. As pessoas são enganosas. São pessoas. É isso. Então eu falei para ela, faz o seguinte: se você não quiser ir nesse lugar, não vá. Não vá mais. Só que retome seus estudos. Pegue lá o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, né? Pegue algumas obras dessa, até romance da Zíbia Gasparetto. Leia, estude, volte às raízes. Né? Toda religião tem suas raízes, tem sua base, seu alicerce. Quando você tem algum problema na sua religião, você tem que ir aonde? No alicerce. Tá lá na base. Então, ela fez isso e no final acabou voltando para o centro, já com uma
mentalidade diferente, né? Porque a visão de mundo da pessoa muda, e ela começou a se adaptar melhor, e falou que ela estava muito bem, retomou o espiritismo, né? Porque você não precisa abandonar a sua religião porque tem um grupelho lá que é chato, porque o pastor é não sei o quê, porque o padre falou não sei o que lá. Você não precisa abandonar a religião, né? A religião é só a estrutura, você troca de lugar e você mantém os ensinamentos no coração, você mantém o estudo no coração. Isso é importante, tá? Isso é importante. A forma externa, ela varia muito. Nós estamos num mundo de impermanência. Nós estamos num mundo de eterna mudança. Mas esses ensinamentos que levam lá, eles são permanentes, eles são eternos, né? Porque o absoluto é eterno. Então, ele é eterno. Nós somos mudança. Nós somos impermanentes. Tudo aqui muda. Então, o que acontece? Você tem que se fixar nisso. Né? Tem que se fixar nisso. Então veja que tudo aqui muda, tudo funciona dessa forma. Tive um vídeo que eu vi outro dia que fizeram uma pergunta para um padre no vídeo se Constantino, né, um padre da Igreja Católica, se o Constantino era o fundador da Igreja Católica. Ele disse: não, o fundador da Igreja Católica é Jesus. Espera aí. Aqui nós precisamos ter uma diferença grande. Jesus fundou o cristianismo. Ele tem a filosofia, ele nunca montou templo, ele nunca mexeu com sacerdote. Isso tudo foi uma estrutura criada posteriormente para ajudar as pessoas a seguir os ensinamentos de Cristo. Tá? E Constantino foi o fundador? Praticamente sim. O imperador Constantino foi o imperador do Império Romano, é um dos últimos imperadores do Império Romano. Ele acabou com a perseguição aos cristãos, ele se converteu ao cristianismo e acabou com a perseguição aos cristãos. Com isso, os cristãos pararam de ficar fazendo suas reuniões nas catacumbas e puderam fazer isso em prédios normais, em templos, em outras coisas. Então deu liberdade de culto. Aí o cristianismo realmente apareceu e floresceu. Ele também fez o concílio de Nicéia, que foi o primeiro concílio, né, que reuniu todo mundo que era cristão, porque tinha muitas linhagens, muitas escolas, muitas pessoas falando, cada uma tinha uma interpretação das coisas. Ele juntou todo mundo e definiu os livros que entrariam na Bíblia, definiu vários tipos de conhecimento, o que era, o que não era, o que podia e o que não podia. Né? Quem era contra, ou entrava no esquema, ou era afastado da igreja, ou era expulso. Então, esse núcleo foi o núcleo que começou a Igreja Católica. Foi exatamente nesse núcleo. Tá? A partir desse concílio, a partir dessas resoluções do Constantino. Depois, o sucessor dele, o Teodócio, transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Aí pronto, aí o negócio se alastrou com apoio oficial. Tá? Então o que acontece? Quem fundou a Igreja Católica? Quem montou a estrutura. A Igreja Católica é uma estrutura. Né? Você ficar preso naquela frase que Jesus disse para o Pedro, né? Pedro, tu és pedra e sobre ti edificarei minha igreja. É uma frase. É uma frase. Jesus nunca fez isso em toda a vida dele. De ensinamentos, ele nunca fez esse tipo de coisa, de criar uma igreja, de criar uma religião, de fundar sacerdote. Tanto é que os discípulos, eles eram pregadores, não sacerdotes no sentido que nós vemos hoje. Tá? Então eles eram pregadores. Então o que acontece? Depois criou-se uma estrutura. Tá? Isso aqui eu não estou fazendo juízo de valor da Igreja Católica ou de qualquer outra, mas criou-se uma estrutura. Então essa estrutura é óbvio que foi posterior, né? Foram 300 anos depois de Cristo que começou a se formar essa estrutura com Constantino e aí depois passou para o Teodócio e aí continuou. É uma estrutura. Tá? Toda religião possui uma estrutura. Essa estrutura tem como função, né, ajudar na caminhada espiritual das pessoas. Então você tem as reuniões,
que pode ser a missa, pode ser o culto, né, dos protestantes, dos evangélicos, pode ser as reuniões dos espíritas, pode ser palestras e meditações dos budistas. Você tem vários jeitos de se reunir, né, de fazer esse trabalho comunitário, porque juntos é mais fácil. Um apoia o outro, um tira a dúvida do outro, é mais fácil muitas vezes a caminhada. Então a função da religião é isso, tá? Então religião não é espiritualidade, religião é uma ajuda, né? Uma estrutura que ajuda a espiritualidade. O termo religião, ele vem do latim religio, que significa coisas religiosas mesmo, né? Tudo aquilo que tem ligação com cultos, com divindades, com cerimônias, com rituais, tudo isso é da raiz religio, né? Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, ele colocou uma definição de religio como religare, do latim religare, que significa fazer a religação, né, nossa com o absoluto, com o Criador. Então esse religare, ele é uma interpretação do Agostinho, né, mas que faz bastante sentido, porque é alguma coisa que quer te religar com o que é, né? É lógico que o religar do Agostinho também, a gente tem que ver que, né, Deus está aqui, é óbvio que está aqui, né? Somos nós que não percebemos. Então essa religação é uma coisa nossa, não é uma coisa dele, tá? É uma coisa nossa, não é uma coisa dele. Como disse um guia de Umbanda uma vez, nós não precisamos que você acenda a vela para nós. Nós precisamos que você acenda uma vela para você, né? Porque esse pessoal mais elevado, os mestres, o pessoal que está mais acima na nossa escala de consciência, ele não está precisando de ajuda. Quem está precisando de ajuda somos nós, né, que rastejamos no mundo da impermanência. Nós é que precisamos de ajuda. Então, você tem que ter sempre isso em mente. Então, existem muitas religiões, existem, e isso é bom, sim, é bom. Né? E cabe a você escolher aquela que você tem afinidade. Pelo seu jeito de pensar, o jeito de sentir, pela sua cultura, pela sua tradição, você tem que ter essa liberdade de escolha. Você pode escolher a religião que você mais se encaixar, né? O mestre Ramakrishna foi um dos maiores mestres aqui do começo do século XX na Índia. Ele era hindu, fervoroso, seguia todas como é que eu vou dizer, os trâmites do hinduísmo, né? Todas as características, todas as exigências do hinduísmo, fazia todas as oferendas, tudo que precisava do hinduísmo, né? E ele sentiu essa elevação. Aí ele se converteu ao cristianismo. E ele foi um excelente cristão, ele seguiu todas as normas do cristianismo, ele fez tudo o que precisava. E ele sentiu a elevação. Aí ele se tornou muçulmano. E ele fez as 5 orações por dia a Alá, e seguiu o Corão, e fez tudo que os muçulmanos precisam fazer. E ele sentiu a elevação. Aí no final dessa experiência toda, o Ramakrishna chegou ao resultado, né? A opinião de que as religiões todas estão levando ao mesmo lugar. Mas aí o que acontece? Você tem que seguir exatamente aquilo. Você entrou, né? Como o pessoal fala, né? Você é cristão, você tem que ser um bom cristão. Você tem que ser um bom budista. Você tem que ser um bom espírita. Né? Não adianta você chegar e falar assim, eu sou cristão não praticante. Ué, que negócio é esse? Né? Eu sou católico não praticante. Como assim? Como isso acontece? Né? É um negócio meio bastante complicado de fazer, né? Porque ou você e está seguindo e aquilo te ajuda e te sustenta, ou não. Não tem isso. Um detalhe também que eu costumo falar nos vídeos, mas isso que nunca é demais repetir. Cuidado com essa história de ser só espiritualista. Eu não tenho religião. Hoje em dia tem muito disso, né?
O número de pessoas que se definem como não religiosas, que não têm religião, é muito grande. Agora você precisa tomar um cuidado. Você precisa ter um eixo, uma filosofia de base. Você não pode ficar pulando de galho em galho. Porque a hora que der um problema, você não sabe a quem recorrer. Né? Porque a filosofia de vida, que as religiões todas têm uma filosofia de vida no cerne. Essa filosofia de vida é o que te faz lidar com os problemas do mundo. Então, se você não tem essa filosofia de vida, você está lascado. Tá? Um dia você estuda o budismo, outro dia você estuda o taoísmo, outro dia você vai na missa cristã, depois você vai não sei aonde, depois vai não sei aonde, e a hora que o bicho aperta, você vai aonde? Você precisa ter o seu eixo. Né? Eu vou deixar um card aqui, e vou deixar o link na descrição do vídeo sobre o eixo espiritual. Você precisa ter um eixo espiritual. A partir daí você pode estudar o que você quiser, fazer o que você quiser, mas você tem que ter um eixo espiritual. Tá? O cerne de toda religião é uma filosofia de vida. Você tem que ter essa filosofia. Os ensinamentos do fundador, da pessoa daquela religião. Você tem que ter. Você é cristão? Você tem que ler os evangelhos. É lá que estão os ensinamentos do cristianismo. Tá? Cuidado para você falar que é cristão e seguir Moisés. Cuidado. Tem muita sabedoria no Velho Testamento, mas o Evangelho é realmente a palavra de Jesus, os ensinamentos dele. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma coisa mais extraordinária que tem, são os ensinamentos dele do Evangelho. Então, cuidado com o seu eixo espiritual. Tenha uma filosofia de base. Eu sou espírita, mas eu estudo taoísmo, eu faço Tai Chi Chuan. Não, tudo bem. Você entendeu? Mas quando você tiver um problema na sua vida, é no espiritismo que você vai buscar auxílio. Isso é importante. Então você tem que ter o eixo espiritual. Então a religião ela é importante, mas ela é uma estrutura, ela é uma organização para ajudar a alcançar o objetivo maior, né, que é a comunhão com o Criador, com o Absoluto. Tá? E todas as religiões elas têm essa tendência a ir nessa direção. E cabe a você escolher aquilo que for melhor para você. Né? Que as religiões dependem muito da cultura, da tradição. E a gente tem uma afinidade maior, principalmente nesse mundo globalizado, nós temos uma afinidade maior às vezes com uma outra coisa. Né? Isso é uma coisa importante. E outra coisa também, uma última colocação a respeito dos ateus. Não tem problema nenhum, você não acreditar em nada, não fazer nada, não tem problema nenhum. Tá? Desde que se lembre que geralmente os ateus eles têm a ciência como praticamente a sua religião. Né? Ele tem a ciência como a base. E a ciência, o que ela sabe, é infinitamente menor do que o que existe para ser conhecido. Tá? Então precisa tomar cuidado em achar que a ciência sabe tudo, porque não sabe. Né? Nenhum conhecimento da humanidade é completo. Você tem sempre muito mais. Né? Como disse o Sócrates, né? Só sei que nada sei. Então é essa a ideia. Nós estamos estudando o tempo todo. Estou há quase 50 anos na cultura oriental e todo dia eu me surpreendo com alguma coisa nova. Então tem isso. Então a pessoa não acreditar em nada também não tem problema. É o caminho dela. Tá? É o caminho dela, não há problema nenhum. O único problema que existe é um pessoal que não acredita e zomba da crença dos outros. Tá? E isso é muito feio. Tá? Isso é muito feio, isso aí não deve fazer não. Porque é uma falsa superioridade, é uma arrogância que não tem cabimento. Tá? Você não acredita, então o outro está fazendo besteira, é ignorante, é bobo, é não sei o quê. Para com isso. Para com isso. Se você não acredita, não acredita, siga o seu caminho. Ok? Então as religiões todas elas têm essa função, né, de estruturar o conhecimento central, a filosofia de vida, a sabedoria de Jesus, de Buda, de Lao Tse, de qualquer um que seja. Tá? Nunca se esqueçam disso. Nunca troquem a estrutura pela essência. A essência tem que ser sempre guardada no seu coração, estudada e vivenciada. A estrutura muda. A estrutura muda o tempo todo.
mesmo em igrejas já estabelecidas, a estrutura muda. Agora, mantenha a essência em seu coração. E aí você vai estar no caminho certo. Ok? Então, fiquem bem, meditem e reflitam sobre isso, e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.